Esse caso, o caso da Amarok, que também matou uma família. O caso mais recente, esse é o da Amarok, ó. O Voyage seguia para casa, dentro estavam marido e mulher, quando foram atingidos pela Amarok. Também morreram. Motorista fugiu do local do acidente. Diz que perdeu a memória. Dá para acreditar? Foi isso que ele falou pro delegado. O motorista do Kia Soul, que atropelou 2 motociclistas, matou o piloto, também fugiu do local do acidente. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui para o nosso estúdio o doutor Reginaldo Koga. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado por aceitar nosso convite. Doutor Reginaldo é especialista para falar de trânsito, para falar sobre esses casos. Doutor, a gente sabe que as vítimas, algumas estão internadas no hospital, outras morreram. Mas em outros casos recentes que a gente trouxe aqui no nosso programa e que o senhor também tem acompanhado, gente, as pessoas estão fugindo do local do crime, as pessoas sequer estão sendo presas. O que está acontecendo? Isso tem acontecido, Matheus, em virtude das brechas que existem na lei de trânsito. Então, a lei de trânsito, ela permite essa apresentação posterior, apresenta-se uma justificativa e isso acaba sobrecarregando a autoridade policial porque obriga que a autoridade policial venha promover diligências para tentar descobrir aonde esse condutor estava, o que ele estava fazendo, né? E todo esse aparato acaba, inclusive, muitas vezes, tornando moroso todo esse processo, né? Essa é a verdade que a lei de trânsito precisa. O nosso Código de Trânsito é de 1997. Então, hoje, o Código de Trânsito já precisa passar por uma atualização, por uma adequação, em que, se porventura, num caso de crime de trânsito, ocorrer a fuga do local do acidente para se furtar a responsabilidade civil ou penal, que nesses casos ele seja equiparado ao dolo. Então, aí você transfere para o autor do delito a responsabilidade de provar aonde ele estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava. Aí você demanda muito tempo, porque a autoridade policial, você deixa com que a autoridade, se tira essa carga da autoridade policial, porque você transfere para que ele prove, nesses casos, aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui para o senhor. Eu diria que todo crime de trânsito que termina em morte, hoje é tratado como um crime culposo. Todo. Raras são as exceções. Sim. Por que eu estou dizendo todo? Porque é muito fácil a gente dizer o seguinte: ninguém sai de casa com um carro querendo matar outra pessoa. É assim que a lei ela é interpretada? Exatamente. O que acontece? Para que você consiga caracterizar o dolo, o autor do delito ele tem que assumir o risco de produzir o resultado. E isso é algo que você vai provar, que a autoridade policial tem que provar no decorrer do inquérito, que ele assumiu esse risco, e durante a instrução processual, o Ministério Público tem que provar que ele assumiu o risco de produzir esse resultado. Senão, ele acaba caindo no homicídio culposo. Existem algumas ferramentas dentro do Código de Processo Penal que permite o acordo de não persecução penal. Em caso das lesões corporais, ele acaba remetendo isso para os juizados especiais, ou onde existe vara de delitos de trânsito, para a vara de delitos de trânsito, onde ele faz um acordo, uma transação penal, e por 5 anos ele não pode ter outro problema. Então, o que a gente verifica é que essas brechas que existem na lei é que acabam resultando nisso, e para as famílias das vítimas, e muitas vezes para as vítimas, isso causa um sentimento de indignação, porque fica esse sentimento de impunidade. Por que em casos de tentativa de homicídio, puro e simples, existe a possibilidade da prisão preventiva ou não? E nos crimes de trânsito, o que se vê é que, na maioria das vezes, o autor desse delito acaba não sendo preso. Ele responde ao processo e, no final desse processo, as ferramentas jurídicas que existem, elas acabam resultando na não prisão desse autor do fato. Olha como as coisas são complexas e é importante você de casa entender. A gente está aqui com essas imagens para você poder ir assistindo enquanto a gente conversa aqui com o Dr. Reginaldo Koga. Agora vamos lá, o senhor falou sobre o acordo da não persecução penal,
que para muita gente pode ser uma novidade, mas veio lá no pacote anticrime. Sim. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque assim, eu vou traduzir aqui para você de uma forma muito resumida e o doutor vai explicar de maneira mais categórica. Vamos lá. É como você perdoar a pessoa que praticou o crime. É isso? Olha, é mais ou menos assim. No acordo de não persecução penal, o autor do fato, ele confessa, ele reconhece que praticou aquele delito, tá? E aí o Ministério Público vai apresentar esse acordo de não persecução penal, o juiz homologa isso e a partir daí existe uma aplicação dentro daquele acordo de algumas condições para que ele cumpriu aquelas condições que foram estabelecidas no acordo. Simplesmente ele cumpriu o que a justiça exigiu dele, está cumprido. Quer dizer, acredito eu aqui, o senhor vai me corrigindo, por favor, porque o advogado aqui é o senhor, mas vamos lá. Não tem antecedente criminal, menor potencial ofensivo, nada de grave ameaça à vida de outra pessoa, Exatamente, é tipo isso aí? Exatamente, nesses casos, exatamente nesses casos. Então, até o acordo de não persecução penal tem sido amplamente questionado, principalmente para os colegas de profissão, para os advogados, que atuam em defesa das vítimas. Porque isso traz para a família, muitas vezes, esse sentimento da impunidade. A indignação. A indignação, a revolta. Porque o que acontece no crime de trânsito, principalmente nos casos em que ocorre o óbito da vítima? É aquela situação em que a vítima se despede da família e não volta mais. É uma lacuna que fica e que se arrasta por anos. Muitas vezes, essa vítima era o provedor da família. Então, a vítima fica desamparada, fica sem aquela figura do pai ou da mãe, ou muitas vezes do filho, naquela situação. Então, é uma lacuna que vai se arrastar por longo tempo. E o que pode ser feito para mudar isso, na visão do senhor? Precisaria de uma reforma legislativa. Então, o que acontece? Muitas vezes o Poder Judiciário ele acaba sendo criticado. Mas o problema não está no Poder Judiciário, o problema está na legislação. A legislação precisa passar por uma atualização, de uma reforma legislativa, que a vida de quem é vítima de trânsito tem o mesmo valor da vida de quem é vítima de um homicídio, que é vítima de um latrocínio. Essa vida, é preciso que se compreenda que essa vida, ela tem o mesmo valor. Não é porque a forma como ela morreu é que diferencia o valor que essa vida tem. Quer dizer, não pode punir o que dá um tiro na cabeça e não punir o que matou porque estava em um carro. Exatamente. A sociedade tem que pressionar. Isso tem que demandar da sociedade, tem que demandar da classe política, a pressão sobre a classe política é que vai fazer com que venham reformas que venham realmente acabar com essa impunidade no trânsito. Muito bom receber o senhor aqui, doutor Reginaldo Koga. Agradeço muito pela sua presença. Muito obrigado. Importante o senhor estar aqui falando sobre isso. Muito obrigado. Vamos nos falar mais vezes. Com certeza. Muito obrigado, doutor. Vamos